Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. A igreja também celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da igreja, um grande personagem da fé cristã. E o texto dos Santos Evangelhos para o dia de hoje é de Lucas, capítulo 7, versículos 17 a 26. Vamos orar, pedindo ao nosso Deus que venha em socorro de nossa fraqueza, para acolhermos bem a sua santa palavra. Senhor, nossas palavras são muito pobres para agradecer-te o maravilhoso dom de tua palavra escrita, que, ultrapassando os limites do tempo, continua a falar-nos da fé que dá sentido e alegria à vida, que abre os corações ao amor, que nos faz todos irmãos. Concede-nos, Senhor, grande amor pela Sagrada Escritura, para que ela não seja somente um livro, mas seja verdadeira palavra de Deus a nós. Amém. Acompanhemos então, abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 17 e seguintes. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo a Jesus. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, o homem se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje nós vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, curar os doentes e expulsar os espíritos maus, nós vimos nessa primeira semana do Advento, são grandes manifestações do agir salvífico de Deus.
da visita de Deus entre nós. Em sintonia com o texto do Evangelho de ontem, domingo, segundo domingo do Advento, nós encontramos São João Batista, que pregava a conversão e a penitência, um batismo para a remissão dos pecados, dizia: endireitai as veredas tortuosas, entulhai os vales, todo monte, toda colina será rebaixada. Ele pregava um caminho reto, não escarpado, para o Senhor que vem nos visitar. Isso, obviamente, provém de Isaías, capítulo 40, vimos ontem. Pois bem, em sintonia com o texto do Evangelho de ontem, Lucas então nos introduz agora na temática do perdão dos pecados. O Messias, portanto, cura os doentes, expulsa o espírito maligno e agora perdoa os pecados da humanidade. E talvez seja esse terceiro elemento o mais complicado de todos, porque, como dizem os escribas e os fariseus, somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Mas, além de tudo isso, há uma catequese muito importante sobre a fé da comunidade eclesial, a fé daqueles que estão ao redor e que nos ajudam no processo de experiência da fé, no processo de encontro com Cristo. Jesus está ensinando. O ambiente é de hostilidade, exatamente porque os líderes de Israel vêm para observá-lo. É interessante perceber, alguns vieram das aldeias da Galileia, outros vieram da região maior da Judeia, mas alguns vieram diretamente de Jerusalém. São os intérpretes da lei mosaica, fariseus e doutores da lei, escribas, intérpretes da lei. Nesse momento, alguns homens trazem um paralítico numa maca, mas não conseguem levá-lo à presença de Jesus. A multidão o impede. Eles o que fazem? Arrancam o telhado e descem o homem diante de Jesus. Às vezes é preciso arrancar as telhas que encobrem nosso Senhor. Arrancar o telhado que esconde a presença de Cristo, que nos impede de experimentar o seu olhar misericordioso. Quantos telhados, certamente, na sua vida impedem que você faça, de fato, uma experiência de encontro com Cristo? As multidões e o telhado são empecilhos. Vocês recordam de Zaqueu, em Lucas 19? Ele era baixinho e a multidão o impedia de ver Jesus. Ele sobe numa árvore. É preciso, então, vencer estes empecilhos. Às vezes temos preguiça, ou estamos cansados demais, ou perdemos a concentração e não guardamos um tempo especial para a oração cada dia. As redes sociais, a internet, o celular têm sido um grande empecilho para que muita gente encontre Cristo. Somente com criatividade e com ousadia é possível usufruir da presença libertadora do Filho de Deus. Jesus então percebeu a fé deles. Essa expressão, a fé deles,
pode incluir, e certamente também inclui, o doente e os carregadores. Mas eu gostaria de fazer uma menção especial neste comentário aos carregadores. Aqueles 4 homens que carregam a maca, que desceram a maca pelo buraco das telhas. Quantos servos e servas de Deus se tornam testemunhas, mistagogos, pedagogos da fé, iniciadores do processo catecumenal. Possibilitam que façamos a nossa experiência de encontro pessoal com Cristo. Às vezes é uma avó, um catequista, uma evangelizadora, um amigo, um sacerdote. Tantas pessoas nos ajudaram e nos ajudam todos os dias no nosso processo de encontro pessoal de Cristo Jesus. Mas olhemos agora o que acontece no encontro com o Senhor. Jesus nunca aceitou uma associação mecânica entre pecado e doença. Mas ele percebe que as paralisias daquele homem começam exatamente com uma vida carcomida pelo pecado. Perdão dos pecados e cura física. Aí está o processo integral da sua libertação. Os escribas e fariseus murmuram, não conseguem perceber o agir salvífico do reino de Deus. Acusam Jesus de blasfêmia, exatamente porque somente Deus pode perdoar pecados. Ora, se Jesus tem a ousadia de perdoá-los, depois de ter curado o homem paralítico em nome de Deus, certamente é porque ele age em nome de Deus. A hipocrisia dos mestres da lei de Israel deixa os filhos de Deus como escravos. Eles só sabem murmurar, eles só sabem criticar. Aliás, na vida às vezes tem gente que só sabe murmurar, só sabe criticar. O homem, ao contrário, se levantou, tomou a sua maca, marchou para casa. Os líderes murmuram, criticam, xingam. Essa é a natureza deles, só sabem fazer isso. As multidões, ao contrário, glorificam a Deus e se extasiam diante das maravilhas operadas pelo Senhor. Esse é o hoje de Deus. Essa palavra, esse advérbio hoje, no Evangelho de Lucas, é uma grande característica sua. Não é simplesmente o tempo de relógio. O hoje de Deus é o tempo do Kairós, é o tempo da vida nova e da graça. Diga comigo, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que nos ajudaram no processo da nossa fé. Deus lhes dê o céu. E se você gostou do comentário ao Evangelho de hoje, dê o seu joinha e compartilhe. No nosso canal, nós estamos marchando para 6.000 inscritos. Você pode ajudar mais e mais a alargar para que a palavra de Deus chegue a tantas outras pessoas. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.